Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra renove em você o desejo de crescer diariamente na presença de Deus. Hoje, em nosso devocional diário da lição de adultos da CPAD, meditaremos sobre uma verdade maravilhosa da vida cristã: transformados de glória em glória. A obra que Deus começou em nós não termina na conversão. Ela continua todos os dias, moldando o nosso caráter para nos tornar mais parecidos com Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos por mais esse dia e pela tua graça que continua trabalhando em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não nos abandona no meio do processo, mas continua nos transformando segundo a imagem de teu Filho. Fala conosco, Papai querido, agora, através desse devocional, através da tua palavra. É o nosso clamor, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto inicial para a nossa meditação de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E diz assim o texto sagrado: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ah, meus irmãos, que texto extraordinário nós temos hoje! Paulo não diz que fomos transformados apenas uma única vez. Ele diz que estamos sendo transformados de glória em glória. Isso fala de um processo contínuo, uma caminhada, um crescimento espiritual constante. Aleluias! Quando aceitamos o nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, não nos tornamos instantaneamente perfeitos, claro que não. Continuamos enfrentando lutas, fraquezas e áreas que precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe uma diferença. Deus começa uma obra dentro de nós e essa obra, ela continua. Filipenses capítulo 1, versículo 6 está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Olha que promessa gloriosa nós temos aqui. Deus começou, Deus continua e Deus completará. Talvez hoje você olhe para si mesmo e veja áreas que ainda precisa mudar. Talvez ainda exista lutas contra a ansiedade, o medo, a impaciência, o orgulho ou qualquer outra fraqueza. Mas não se esqueça de algo muito importante. Deus trabalha em processos, níveis. Pedro não se tornou um grande líder da igreja em um único dia, meus irmãos. Não foi assim que aconteceu. Moisés não se tornou o libertador de Israel da noite para o dia. Sabemos que não. Davi não saiu do campo, ali do cuidado com as ovelhas, direto para o trono. Todos passaram por processos de transformação. E você também está passando por este processo. Romanos capítulo 8, versículo 29 está escrito: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O alvo da transformação cristã é nos tornar mais parecidos com Jesus. Mais amorosos, humildes, pacientes, obedientes, dependentes de Deus. Isso não acontece apenas através
de momentos bons, momentos alegres, né, meus irmãos? Muitas vezes Deus usa também as lutas para nos moldar. Você já percebeu como alguma das maiores mudanças espirituais acontece durante períodos difíceis de nossas vidas? É na luta que aprendemos a confiar, é na espera que aprendemos a ter paciência, é na dor que aprendemos a depender mais de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, está escrito assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Deus usa os processos para produzir crescimento. Por isso, não despreze os períodos difíceis. Eles podem estar sendo usados pelo Senhor para aperfeiçoar áreas importantes da sua vida. E aqui existe algo muito bonito no texto. Paulo disse que essa transformação acontece pelo Espírito do Senhor. Isso significa que não é apenas esforço humano. Não é apenas força de vontade, é obra do próprio Deus em nós. É obra do Espírito Santo. Porque existem mudanças que somente Deus pode realizar. Talvez você já tenha tentado mudar algumas áreas da sua vida sozinho e não conseguiu. Não conseguiu. Mas o Espírito Santo tem poder para transformar aquilo que parece impossível. Veja Ezequiel 36, 26. Lá está escrito assim: E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Olha só essa promessa. Que promessa gloriosa. Deus transforma o coração. Deus transforma os pensamentos, Deus transforma os desejos, Deus transforma o caráter. Mas para isso precisamos permanecer em sua presença. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós somos transformados. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus declara algo muito especial. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O fruto aparece quando permanecemos ligados à videira. Talvez hoje você esteja desanimado, porque ainda não é aquilo que gostaria de ser espiritualmente. Mas lembre-se, meus amados irmãos, Deus não terminou a obra. Você está em processo. O Espírito Santo, ele continua trabalhando no seu interior. Cada oração, cada leitura da palavra, cada luta vencida, cada passo de obediência, tudo faz parte da transformação. E um dia veremos o resultado. Um dia veremos o resultado completo daquilo que Deus está fazendo agora. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: sabendo que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha só, que esperança maravilhosa! Estamos sendo transformados hoje e seremos plenamente glorificados na eternidade. Por isso, meus irmãos, eu sempre falo aqui, mas eu continuo falando. Não desista. Continue buscando, continue crescendo, continue permanecendo, porque Deus está transformando você a cada dia, de glória em glória. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque o Senhor continua trabalhando em nossas vidas. Obrigado porque não desististe de nós e porque o teu Espírito Santo continua nos transformando todos os dias.
Nos ajuda a permanecer firme durante os processos e a confiar na obra que o Senhor está realizando em nosso coração. É a nossa oração, é o nosso clamor, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça no teu coração. Deus continua transformando seus filhos de glória em glória, até que reflitam cada vez mais a imagem de Cristo. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor assim nos permitir.